Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Deixa eu abrir aqui que começamos. Podemos saudar o pessoal. Peraí, só um pouquinho. Tá. Muito boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro nosso aqui na Rádio Web Rádio Estação da Luz. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Uma boa noite a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindas a esse nosso programa. E o Tavares nos fez um convite muito especial para a gente embarcar naquele trenzinho que você viu passando aí. E ele informou para nós que o motorista daquele trenzinho é o próprio Jesus Cristo. Então você veja só que luxo, né? Verdade, verdade. Então agora sim. Nós recebemos aqui já algumas perguntas acerca do capítulo que vai ser trabalhado hoje. Exatamente. Então, eu vou ler as perguntas e o Levindo vai fazer as pontuações. Nós fazemos juntos. Está aqui conosco também presente o nosso amigo João. Ele só não está aparecendo no campo aí, mas ele está cuidando da saúde, está com a voz um pouco afetada, então hoje ele vai ficar aqui do nosso lado, nos dando apoio moral, mas está aqui presente com a gente. Então, Levindo, perfeito. A primeira pergunta é a seguinte: quais as maiores e melhores contribuições do povo hebreu para o mundo daquela época e para nós nos dias de hoje? É a pergunta feita pela Josefa Inácio, de Congonhas, Minas Gerais. Minas Gerais. Josefa, muito obrigado pela sua pergunta, que vem enriquecer o nosso estudo. A maior contribuição dos hebreus foi religiosa, porque vamos lembrar que lá é que Abraão trouxe a ideia do Deus único, e isso mudou muita coisa, não? Significativamente. Uma mudança radical, virou 180 graus, né? Foi. Agora a gente fica imaginando que nesse desenvolvimento todo, né? Inclusive a metalurgia, eu estava pensando nisso agora mesmo. Você veja, por exemplo, nós agora estamos usando a internet, o meu computador está a 4 metros do roteador, que por sua vez é alimentado por um cabo que vem lá da rua, e não sei de onde que vem. A energia que nós consumimos aqui vem através dos cabos. E a gente vê, por exemplo, a cidade de Santos, grande parte da energia consumida em Santos
vem da usina de Itaipu, lá do sul. Então, são as torres e mais os cabos, né? Cabos de alumínio com alma de aço. A metalurgia, ela está presente em todos os segmentos da vida moderna, né? Em todos. Inclusive, para fabricar um computador, nós precisamos da metalurgia, né? Sim. Porque senão não sai nada. Agora, eu pessoalmente acho muito significativo a cultura que nós herdamos. E muitas vezes essa cultura é confundida por muitas pessoas como uma cultura simplesmente judaica. E, na verdade, ela é a cultura hebreia, a cultura do povo de Israel. Pois é. A cultura deles é milenar e, sobretudo, dentro do campo das religiões. O cristianismo é uma religião judaico-cristã, e nós temos muito do judaísmo. Jesus, ele era judeu, frequentava a sinagoga. Isso está muito claro nos evangelhos, principalmente Mateus e Lucas. Perfeito. Então, Jesus, quando falava, quando pontuava as parábolas, na grande maioria das vezes, ele estava usando um vocabulário judeu, que na verdade é um vocabulário do povo de Israel, um vocabulário hebraico. Exatamente. Temos muito do judaísmo, e no caso do hebraico, dentro da religião cristã. Sim, sem dúvida. Inclusive, eu já assisti até hoje, Ben-Hur. Ben-Hur. Né? O João está citando aqui o melhor filme que ele já assistiu até hoje foi Ben-Hur, que fala muito sobre a cultura judaica e hebraica. Então, Edilon, nós fizemos assim diversas pontuações sobre os hebreus, que foram um povo semita que viveu na região da Palestina durante a Antiguidade. Sim. São considerados os antecessores dos judeus modernos, né? Isso. E deixaram como principal contribuição para o mundo a prática religiosa monoteísta, ou seja, a crença em um único Deus. Por volta de 1.800 anos antes de Cristo, né? Os hebreus migraram para a região da Palestina por orientação de Abraão, em busca da terra prometida de Canaã. Canaã é um termo hebraico que significa, de forma bem objetiva, numa linguagem livre, uma tradução livre, significa a terra prometida. Mas numa tradução um pouco mais técnica, principalmente na visão teológica, Canaã é a terra que Deus garantiu para aquele povo. É a terra presenteada por Deus. Pois é. Aí tem uma pergunta que era para a gente fazer uma diferenciação entre judeus, hebreus. Vamos ver. Os judeus são um grupo étnico e religioso que tem origem no Oriente Médio. São descendentes do patriarca Abraão, segundo a Bíblia. O judaísmo é a religião dos judeus. Os judeus são um grupo étnico e religioso que possui uma identidade complexa, influenciada por elementos étnicos, religiosos e culturais. E linguísticos também, né, não? Isso, verdade. Sua origem remonta a Abraão, patriarca, fundador, destacando-se
Eu estou muito ruim. Eventos como o êxodo do Egito e a Isso, formação dos reinos de Israel e Judá. perfeito. O judaísmo, sua religião central, baseia-se na Torá, é o livro sagrado deles, Perfeito. é o equivalente ao nosso Antigo Testamento. Exato. Deixa eu localizar ali. E na crença de um Deus único, envolvendo a observância dos mandamentos divinos e valores éticos, e seus descendentes como um povo também coletivamente chamado de Israel, incluindo convertidos à sua fé. O Deus de Israel, ou Deus israelita, refere-se especificamente aos descendentes diretos. Obrigado. De qualquer um dos filhos do patriarca Jacó, mais tarde chamado de Israel. Deixa eu colocar isso de uma Sim. forma bem prática. Bem prático. Os hebreus eram aqueles que há 1500, 1800 anos antes de Cristo, eles eram escravos no Egito. Isso. Eles foram libertos por aquele que tentaram matar quando criança, mas não conseguiram. A história teve 2 fatos tristes desses. Mandarem matar as crianças de até 2 anos de idade Exatamente. para tentar exterminar aquele que se sabia que viria para colocar ali vamos assim dizer, uma grande mudança. Uma nova ordem, Uma né? nova ordem. E, na verdade, salvaram-se os dois. Um foi na época de Jesus, o outro foi na época de... Vocês lembram? Aquele que saiu marchando do Egito. Exatamente. Moisés. Exatamente. Esse fato se deu mais ou menos há 1500, 1800 anos antes de Cristo. Era o povo hebreu. Eles saíram, passaram cerca de 40 anos no deserto, até se estabelecerem na terra que hoje nós conhecemos como Palestina. E eles se dividiram em 3 grandes grupos. Mais ao sul, fazendo fronteira com a Síria, são os galileus. Eles têm origem hebraica. No meio, ali, fazendo fronteira ao sul com a Galileia e ao norte com a Judéia, nós temos a Samaria. E lá embaixo, um grupo maior, o reino de Judá, que deu origem mais tarde àquilo que nós conhecemos como Judéia. Bom, e o termo judeus? Os judeus, eles originalmente eram aqueles descendentes dos hebreus que se estabeleceram na terra de Judá, ou hoje na Judéia. Mas a religião, que é o judaísmo, todo integrante do judaísmo é também reconhecido como um judeu. Sim. O judaísmo teve origem na religião hebraica, nos cultos sagrados hebraicos. Então, o que acontece? Nós temos galileus, que são judeus. Por exemplo, a família de Jesus era judia, porque eles iam uma vez por ano até Jerusalém, no templo de Salomão, para fazer a oferenda a Deus. Isso está no Novo Testamento, quem narra isso é Lucas. Nós temos samaritanos judeus. E nós temos os judeus nascidos na Judéia, que também são judeus por conta da religião, são duplamente judeus. Então, quando se fala em judeus, etnia, são os nascidos no território de Judá ou na Judéia. Quando se fala em judeus do judaísmo, né, a religião judaica, os judeus da religião judaica, nós temos judeus galileus, nós temos judeus samaritanos e judeus da Judéia. Jesus, ele era judeu de nascimento, porque nasceu no território de Judá, atual Judéia. Ele era galileu por conta da sua mãe. A herança familiar, quem doava naquela época, não era o pai, era a mãe. A mãe de Jesus era de Nazaré, portanto, Jesus era galileu nazareno também, por herança familiar.
E ele era também judeu, porque a sua família era pertencente ao judaísmo. Perfeito. Não, mas muito boa o seu comentário. Aí é que vem a pergunta: quais as diferenças entre hebreus, judeus e israelitas? É do Adamastor. Isso que a gente acabou Martins, exatamente. comentar. Pois é. E aí a gente também gostaria de dizer o seguinte, de dar umas dicas para esses nossos participantes, né, não? Que existe aí alguns livros do Emmanuel que são livros históricos, como, por exemplo, Paulo e Estevão, há 2000 anos atrás, 50 anos depois, Ave Cristo, renúncia também. E tem aquele outro livro da história do judaísmo, Os Fatos, é do Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas. Isso. Hoje a gente já encontra ele, é um livro grossão, a gente já encontra ele na forma de um livro só, mas na verdade são 5 livros. 5 livros. E o interessante é que nessa obra, Antiguidades Judaicas, do Flávio Joséfo, que é o segundo maior historiador do povo hebreu. Perfeito. O primeiro foi Sholem Asch. Mas Flávio Joséfo cita Jesus, o Cristo, por 2 vezes no seu livro. No livro. E ele faz questão de fixar bem. Quando ele fala Jesus, que em hebraico é Yeshua, é um nome comum, como José, Carlos, João, Isso. aqui na nossa cultura. Lá, Yeshua, Jesus, é um nome comum. Ele coloca Jesus entre parênteses, o Cristo, que é para deixar bem claro de quem ele estava falando. Perfeito. Essa observação é muito interessante. Então, nós temos uma outra pergunta, não? Por que a ideia do Deus único surgiu mais forte naquele povo em relação aos outros mais adiantados, como os gregos, egípcios e romanos? É pergunta do Lúcio Alves, de Jardim Riviera, Paraty, Rio de Janeiro. Pois é. Curiosamente, vamos fazer aqui uma digressão. Paraty, para nós maçons, é uma cidade muito significativa, porque toda a cidade, a parte histórica, a parte antiga, é uma cidade maçônica. Perfeitamente. As pessoas, os maçons que circulavam ali na época, né, eles já olhavam para casa e sabiam, inclusive, o grau daquele irmão que morava na casa onde ele estava passando na frente, por causa dos simbolismos colocados ali. Na fachada, né? Na fachada, exatamente. Perfeitamente. Riquíssima a história do Paraty. Então, e os nossos irmãos também, não? Um comentário. Eles têm que estar atentos no seguinte ponto. Muitos daqueles que encarnaram aqui, como, por exemplo, Abraão, Moisés e muitos outros, eram verdadeiros missionários. Receberam a incumbência diretamente do Cristo. Então, isso não está escrito em lugar nenhum, não. Mas você percebe claramente isso, né? O Emmanuel fala sobre essas coisas. Não está escrito em lugar nenhum na literatura, mas está escrito na vida, né? Na vida, exatamente. Não tem como fugir. Exatamente. É uma pergunta interessante, Sim. Porque a maioria dos povos eram politeístas, né? Isso. E o monoteísmo surgiu ali que nem era, do ponto de vista tecnológico, um povo tão avançado. Mas, exatamente. Na verdade, do ponto de vista da religiosidade, eles eram muito avançados. Muito avançados. Talvez mais que os outros, podendo se comparar, talvez, somente aos egípcios. Porque a forma com que as pessoas vivenciam a religiosidade e constroem as suas religiões é a forma com que eles experimentam o mundo. Você veja, por exemplo, os gregos. Os gregos, eles enxergavam o mundo
com uma quantidade grande de autoridades diferenciadas. Cada autoridade cuidava de um tema da vida, muito semelhante aos romanos também. Então, eles tinham um deus para cada tema da vida, para representar as autoridades que eles acreditavam. Eles tinham o universo deles, principalmente dos gregos, mas os romanos também, era um universo todo dividido, era uma grande coxa de retalhos, cada pedacinho com a sua autoridade divina. Isso não quer dizer que eles enxergassem aquela autoridade como sendo um espírito mantenedor da ordem local. Isso pode ser perfeitamente crível e possível. Exatamente. Mas aí, eles chamavam de deuses. Isso. Aí você vê a dificuldade que teve o Paulo quando foi falar em Atenas, né? Porque ele falou do Deus desconhecido. Sim. E os gregos não gostaram. Não gostaram muito, não. Aí tem um outro comentário aqui, não. Aí você poderia ler para nós. A mediunidade... A vida após a morte e a reencarnação, além da pluralidade dos mundos habitados, e lógico, um Deus único, estava e está nos escritos da Torá e do Talmud. Podem citar onde encontramos tais citações? Também é do Lúcio, lá de Jardim Primavera. Exatamente. Eu lembrei, foi do Novo Testamento, né? Uhum. Então, o próprio Jesus, narrado por João, ele vai dizer, na casa do Pai há muitas moradas, né? Sim. E, gente, no surgimento do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem aqui do Espírito Verdade que eu vou te falar. Olha, Revista Espírita de maio de 1864. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim por ordem de meu pai. Veja bem, não tem imagem nenhuma, não tem figura de imagem nenhuma. A linguagem é simples e direta, né? Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm sobre todos os pontos do globo, fazendo ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, são aquelas destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinamentos, né? Aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Há várias moradas na casa de meu pai. Eu lhes disse há 18 séculos. Então você veja. Aí, na mesma Revista Espírita, no mês de maio de 1864, aí tem uma mensagem do espírito Hahnemann, que é o fundador daquela medicina homeopata. Então, é um espírito de alta credibilidade, né? Vamos ver o que ele diz. O espírito de verdade que dirige este globo, que dirige este planeta. Então, aí também não tem nenhuma figura de imagem nem nada, ele fala diretamente. Claramente, não tem o que confundir. Então, gente, muita coisa os mensageiros trouxeram, né, Odilon? Por exemplo, o Emmanuel viveu aquele tempo. Sim. Que ele fala nos livros. Mas, além disso, o que acontece? Você vê, o nosso Humberto de Campos, por exemplo, ele traz para nós mensagens que a gente tem certeza que ele não estava lá.
né? Agora, da onde que o Humberto de Campos tira isso? No mundo espiritual, vamos dizer assim, existe uma biblioteca quase que sem fim, onde estão arquivados todos os passos da humanidade, de um por um, de homem por homem. Então, gente, os mensageiros, muitas vezes, eles acessam esses arquivos e trazem para nós. Uma pessoa que conhecia muito desses arquivos também, Odilon, era o Chico Xavier. De fato. O Chico era, vamos dizer assim, incomparável, né? Vou colocar só um adendo nessa Sim. pergunta. A Torá, o Talmud eu pessoalmente não conheço. Sim, Mas a Torá, ela é o equivalente ao nosso Antigo Testamento. isso. E o Antigo Testamento, ou o livro dos profetas, é uma obra muito próxima de uma obra mediúnica. Muito próxima. Exatamente. E você vê, por exemplo, no Novo Testamento, o Apocalipse, por exemplo, é uma obra mediúnica. Totalmente mediúnica. O João recebeu e ele não entendeu muito bem. Sim. Tanto é que ele falou nos gafanhotos de aço, né? E que eram os aviões com as suas bombas, né? Sim. E ele interpretou o avião como sendo um gafanhoto De aço. João, na época, não foi ele que escreveu, ele ditou para que alguém escrevesse. O João estava cego. E Pois ele é. escreveu, na verdade, ele pediu que alguém escrevesse aquilo que ele estava relatando, porque ele falava das visões que ele tinha. que ele tinha. Que tipo de visões tem um cego? Pois é, Visões mediúnicas. exatamente. E é uma visão mental, né? Sim, E isso é um fato, assim, muito interessante e que a gente, inclusive, aconselha os nossos participantes a pesquisarem, a buscarem. Vamos dizer, vai começar onde? Vamos começar no Livro dos Médiuns, né? E ali já vai abrindo campo para muitas outras estradas, né? sim. Agora nós temos mais uma pergunta, agora da Sim. Lourdes Maria, Sim. de Sorocaba. Ela pergunta o seguinte: quais foram as grandes modificações que se instalaram no planeta com o surgimento da família indo-europeia? Perfeito. É interessante porque de todas as civilizações que surgiram, a única que traz o nome de família é a indo-europeia. Exatamente. E ali se desenvolveram os formatos iniciais das famílias como nós as conhecemos hoje e, sobretudo, no aperfeiçoamento de alguns elementos, como, por exemplo, as línguas. Exatamente. E você vê, são tantos, inúmeros dialetos e cada qual muito diferente um do outro. Você vê o português e o russo, né? Sim. Olha só a grande diferença. Sim. Então, a presença desses espíritos formando vamos assim dizer, uma primeira unidade do ponto de vista familiar, é porque eles estavam ali estabelecendo comércio com culturas diferentes, com povos diferentes, comércio distante. E isso é lógico que, além da troca das mercadorias específicas de cada parte do território, que é imenso, houve também a possibilidade de se compartilhar conhecimento e cultura. Por exemplo, os israelitas ficaram isolados no território que nós conhecemos hoje como Palestina, os egípcios isolados no território que lhes coube lá no Egito, território conhecido hoje como Egito, mas os hindus, propriamente dito, ficaram mais lá em cima, concentrados, principalmente perto da região mais montanhosa da China, da Índia, mas a parte mais ao sul da Índia já vai começar a formar a
chamada família indo-europeia. Europeia, exatamente. Porque ali eles começaram a estabelecer, né, esse contato, começaram a estreitar a linguagem, porque já que eles queriam fazer troca de mercadorias, né, comércio, eles tinham que se entender, tinham que compatibilizar a língua, a moeda, uma forma de se trocar. Um outro aspecto muito interessante, a escrita, né? Sim. Porque sem a escrita, como é que ia ter esses registros hoje em dia? Exatamente. O professor Paul Gibier faz uma pesquisa profunda a respeito da origem dos ensinamentos védicos. Mas... isso data de mais de 4.000 anos. Não, 50.000 anos. 50, olha. Calculado pelo deslocamento das estrelas. Então, você vê. E a escrita foi muito importante, porque antes da escrita, os ensinamentos védicos, por exemplo, que são riquíssimos, eram passados verbalmente. Era um ensinamento tradicional. Sim. Agora, não. A gente também deve receitar para os nossos participantes o seguinte: a leitura do livro Magias e Mistérios do Tibete. O Tibete é uma partezinha da Índia, mais montanhosa ainda, né? Sim. Então, lá você vai encontrar os lamas, inclusive os lamas voadores, não. Eles flutuam no ar, né? E também tem alguns médicos que realizam a extração de tumores com o poder da mente. Quase inacreditável. Desintegra atomicamente o tumor. Então, é um livro muito rico. É claro que tem muitas coisas assim que a gente fica pensativo, né? Como, por exemplo, eles têm um tipo lá de um ponto igual da Umbanda, desenha um círculo no chão de 3 metros de diâmetro e faz uma porção de desenhozinhos lá dentro com uns pós coloridos. E aí o lama fala para a moça que escreveu me pareceu assim muito honesta, sabe? Nós vamos ver aqui a sombra do Buda. E realmente ela teve a possibilidade de ver o retrato, vamos dizer assim, de Siddhartha Gautama, que viveu 700 anos antes de Jesus. Então, amigos, para não ser muito extenso, vamos dizer para vocês que existe um livro mais resumido e mais atual, que é o livro Depois da Morte, do Leon Denis. Procure esse livro, que inclusive tem PDF disponível na internet. E Mistérios e Magias do Tibete também tem na internet. Né? Foi uma das esposas do Lama que mandou publicar o livro e distribuir gratuitamente. Então você vê, essas tradições antigas são muito interessantes. Temos mais uma pergunta da Lourdes Maria. Sim. Essa raça se espalhou por todo o planeta. Ficou concentrada em que lugares? Ela é lá do Jardim Europa, né? Isso, de Sorocaba. Então, pode ler a resposta. O Levino fez uma pontuação aqui interessante. Primeiro, é preciso deixar bem claro que a maioria dos cientistas rejeita o termo raça para se referir a seres humanos, porque, na verdade, a raça é uma só, é a raça humana. É a raça humana. Do ponto de vista da biologia, a raça é raça humana, independente da origem. Ali, nós nos diferenciamos, talvez, por conta da carga cultural,
por um elemento chamado etnia. Isso. Então, de acordo com a definição de indo-europeu encontrada no Grande Dicionário Onais, diz-se dos indo-europeus, povos originários das estepes da Ásia Central ou dos planaltos iranianos, também chamados os arianos. Essa é a definição de indo-europeu. Perfeito. Que a partir do final do período neolítico se expandiram para a Europa, Pérsia e Península da Índia, também chamados por alguns de família, de línguas aparentadas faladas em parte da Ásia e em grande parte da Europa. Começou a unificação das línguas. Perfeito. Eu acho que essa foi a última. Na verdade, de início, nenhuma dessas etnias, desses povos, se espalhou pelo mundo inteiro. Eles ficaram circunscritos aos territórios. A família indo-europeia, pegando ali o sul da Índia e a parte da Europa, menos a parte mais norte da Europa, que é uma parte mais fria, né? Mais fria, mais difícil. Os hindus ficaram lá mais ao norte da Índia, os egípcios no Egito, os asiáticos do Oriente, mais ali na parte setentrional da China e por aí vai. Porque a dificuldade da locomoção era muito grande. Você observa, por exemplo, entre o norte da Índia e o norte da Europa, nós temos ali uma cordilheira de montanhas absurdamente alta. Exatamente. Entre o Planalto da Índia e regiões, né, mais na área central da África, nós temos ali planaltos desérticos imensos. Então, com pouco ou nenhum recurso tecnológico, esses povos se estabeleceram nos locais que lhes forneciam maior segurança e estabilidade. Somente mais tarde, com o aperfeiçoamento das navegações, que o pessoal começou a se aventurar, porque já existiam povos nativos nas Américas, que nem eram conhecidas na época. Isso. No entanto, esses grupos, né, que nós estamos estudando aqui em A Caminho da Luz, que eram os grupos que muitas pessoas denominam de exilados de capela, perfeito, eles não tiveram essa oportunidade. Eles ficaram concentrados, cada um mais ou menos ali na sua região de origem. Exatamente. E o importante também, não, é o seguinte, o importante a frisar é o seguinte, o objetivo central de todo o estudo, da leitura e tudo, é de natureza moral, né? De fato. É para o nosso crescimento moral. Esse é o objetivo. E aí acho que nós vamos começar a ler o livro, né? Sim. E a gente espera que os nossos participantes também estejam focalizados no livro. Então, pessoal, capítulo 7, o povo de Israel. Dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro das concepções da verdade da vida. A gente observa a presença do orgulho como determinante em todos os povos que nós já lemos aqui, né? Por isso que diz o Kardec, é o câncer da humanidade, né? Exatamente. O orgulho. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante,
antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Agora, ele abre um momento para falar especificamente de Moisés. Moisés. Isso. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na terra não pesou tanto às outras raças degradadas quanto na alma orgulhosa dos judeus. Perdão. Inadaptados e revoltados num mundo que não só não os compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde seu espírito recebeu primorosa educação à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas na terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouras. Então, olha que significativo, né? Muito significativo. Porque, não, imagina, por exemplo, nós, sem nenhuma dessas leis, estaríamos aí igual o burro criado lá pelo pasto, sem cabresto, sem nada, né? Exatamente. Estaríamos num mundo caótico. Caótico, exatamente. É um momento especial onde Emmanuel fala sobre o judaísmo e o cristianismo. Eu, pessoalmente, sou fascinado por essa temática. Sim. Acho que já deu para perceber, né? Perceber, claro. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos, e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição exegética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível da crença e da beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas no Sinai, construindo, desse modo, o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor,
ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Bonito, né? A descrição é muito bonita, né? Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Quando o Espírito Emmanuel fala ali nessa linguagem hermética, nessa linguagem adornada de muitos mistérios que constituem o Antigo Testamento, o Novo Testamento também. Mas isso não quer dizer que ali seja um livro inacessível. Não, muito pelo contrário. Quer dizer que a gente tem que estudar. Por exemplo, quando Jesus fala sobre o perdão, ele vai dizer que nós não temos que perdoar apenas 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Por que ele usou esse número? Pois é. O 7 é um número que representa o infinito. Exatamente. O João está cantando a pedra aqui para nós. É. O 7 é um número que representa o infinito. No judaísmo, eles têm um tetragrama sagrado, Yoher Voher. É o tetragrama sagrado judaico. E ele evoca o número 7. É o número infinito, ou o número da perfeição. Porque cada número para o judeu, ele tem uma representação filosófica muito significativa. O 2, por exemplo, é a dualidade. O bem e o mal são as opções da vida. Nenhum de nós fica com dúvida diante de 2 opções boas ou de 2 opções ruins. Nós ficamos em dúvidas quando nós temos 2 opções diferentes e não sabemos qual é a boa, qual é a ruim. O 3 é o ternário, que tem também a sua significação muito, muito interessante, quando ele vai falar que nós estamos no meio, nós somos, no 3, por exemplo, vou colocar aqui o dedo na frente da câmera, nós somos estes, que estamos do lado de 2 outras grandes opções, o ternário. O 7, ele é a soma de 2 mais 2, que são aquelas opções da dúvida, e do 3. Então, o 7, ele é para o judaísmo um número tanto infinito de possibilidades, quanto também infinito em perfeição. Então, quando Jesus fala que nós temos que perdoar mais do que 7 vezes 7 vezes, é porque nós temos que perdoar mais do que a nossa perfeição momentânea permite. Porque se eu perdoar somente aquilo que está acessível a mim, eu não fiz nada de diferente, nada de mais. Eu tenho que perdoar além daquilo que está na minha compreensão. Sem limite. Né? Sem limite, na minha perfeição de hoje. Eu tenho que ir além. Se todas as vezes que eu precisar de perdoar, eu for além da minha capacidade atual, isso me torna cada vez alguém melhor. Exatamente, não. Agora, Emmanuel vai falar sobre o monoteísmo. O que mais admira, porém, naquelas tribos nômadas e desprotegidas é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação de sua fé contagiosa e ardente. Seguiu-lhe Jesus todos os passos, assistindo-o nos mais delicados momentos da sua vida, e foi ainda sobre o palio da sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e Judá na Palestina. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único,
Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro a resgatar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Não, uma coisa que é impressionante, né? É que realmente nunca estivemos sozinhos, né? De fato, Jesus sempre acompanhou essa marcha evolutiva. de fato. E muito interessante essa colocação do Espírito Emmanuel para falar sobre essa contribuição do monoteísmo, porque eles eram um povo que não tinha o desenvolvimento técnico dos egípcios, Isso. eles não tinham conhecimento na área da medicina, como os hindus, eles não tinham a capacidade meditativa dos hindus já naquela época, mas a crença do Deus único proporcionou para eles uma fé que foi muito importante nesse processo de ressignificação dos seus valores para que eles pudessem voltar ao berço. Né? Qual berço? Ao planeta de origem deles. Né? Então, isso foi uma contribuição que eles deixaram de muito importante e, ao mesmo tempo, foi muito importante para eles como um povo degradado por um grande período no planeta Terra que teve a oportunidade do retorno mais tarde. Perfeito. E daqui a pouco quem vai deixar a Terra somos nós, né, irmão? Exatamente. Vamos deixar a Terra. É um assunto que não me agrada, não, porque voltar aí 4, 5 mil anos na história do desenvolvimento para desbravar um outro mundo primitivo é algo que definitivamente me deixa um pouco angustiado. E é muito cansativo, né? Sim. Só de pensar. Já está se aproximando de 21 horas e 20 minutos, e eu tenho uma proposta para nós pararmos aqui e deixarmos o restante do capítulo para a nossa próxima reunião. Porque eu já corri o olho, nós ainda temos alguns pontos muito longos aqui a comentar. Temos. Né? E a gente vai fazer um pedacinho e parar no meio, não concordo também, não. Exatamente. A gente perde o famoso fio da meada, né? Exatamente. Então, a escolha de Israel vai ficar para a semana que vem. Perfeito. Escolha de Israel. Aí, na sexta-feira que vem, eu não estarei. Eu não sei o João. Vai depender como é que vai estar a minha voz. Vai depender da saúde. A gente vai se acertando, mas vocês voltem. Exatamente. Porque um de nós estará aqui. Perfeitamente. Então, meus amigos, vou me despedindo por aqui, agradecendo a todos que estiveram aí conosco, nos acompanhando, ou agradecendo a você que vai nos acompanhar depois offline, desejando a todos e a todas um excelente final de semana e deixo o meu grande abraço. Isso mesmo, não. Então, a gente deseja a todos esse excelente final de semana com as bênçãos de Jesus e de Deus, o nosso Pai, e Maria Santíssima, que abençoe cada lar participante, que balsamize cada coração unido nessa meditação de hoje e nas próximas. Muita paz para todos e até breve.
Não estou vendo o negócio. Aí. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.